Opa, gente, beleza? Hoje eu trouxe para vocês aqui uma questão que caiu no Provão Paulista do terceiro ano, né? Eu considero que foi uma das questões mais difíceis dessa prova que teve agora, né, em 2025. E eu vou trazer agora para vocês como que você deveria fazer essa questão, né? Então o exercício ele passa um triângulo pra gente, ABC. Se tiver alguma informação errada, gente, me desculpe, tá? Que eu fiz a prova e aí eu não tenho certeza se eu acertei todas as informações. Mas pelo que eu lembro era assim. Tinha o triângulo, tinha esse risco aqui. Ele falava que esse segmento aqui era 5 centímetros e falava que esse segmento aqui era 6 centímetros. E ele queria que você falasse quanto que era daqui até aqui, né? O comprimento BC. Além disso, ele passava que esse ângulo era igual a esse ângulo. Primeira coisa que você tinha que notar é o que? Quando o exercício passa que dois ângulos são iguais ou coisa parecida, normalmente vale a pena você saber quais que são os outros ângulos. E também já ficar atento à questão de semelhança, né? E questões envolvendo ângulo, né? Porque ele não passou essa informação à toa. Então, meu primeiro palpite, colocar nome nos ângulos, né? Então, eu comecei a colocar os nomes nos ângulos. Então, vou pegar uma cor aqui. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, no C, eu vou colocar um nome para ele. Vou chamar ele de beta, tá? Porque ele já colocou alfa, então vou colocar beta. Aí eu vou falar que, por exemplo, esse ângulo aqui, deixa eu pegar outra cor aqui. Esse ângulo aqui eu vou falar que ele é, deixa eu ver, que ele é ômega. Não sei se é ômega, esqueci o nome. Mas que ele é ômega, vamos falar assim. Então eu chamei esse daqui de beta, chamei esse daqui de ômega e esses daqui são os alfas. O que eu vou fazer? A gente sabe que quando a gente soma os ângulos de um triângulo, a gente sempre tem 180 graus, né? Então se eu somar esses ângulos aqui, ó, tá vendo esse triângulo grande? Se eu somo eles, tem que dar 180 graus. Então eu vou somar aqui. Vou pegar alfa mais alfa, né? Alfa mais alfa. Vou somar o beta e vou somar o ômega. Isso daqui vai ter que dar 180 graus. Perfeito? Somei os ângulos. E aí, você pode vir aqui e perceber que tem esse ângulo aqui também. Perfeito? Quanto que vai valer esse ângulo aqui? Se você for parar para perceber, esse triângulo aqui ele tem alfa, beta e um ângulo. E esse triângulo grande aqui, ele também tem um alfa, um beta e esse ângulo aqui. Se eu tenho dois ângulos, o último ângulo vai ter que ser um valor específico. Quando eu tenho dois ângulos, eu sei o terceiro, né? Então, se eu tenho que um ângulo é 30, o outro é 60, eu sei que o outro vai ser 90. Então, se eu sei que aqui é alfa e aqui é beta, eu sei que esse daqui vai ter que valer isso daqui, ó. Por quê? Porque olha aqui, gente. Alfa, perfeito? E beta, perfeito? Alfa e beta. Quais ângulos que faltam para dar 180? Falta aqui, ó, esse alfa e esse ômega. Porque eu já tenho o alfa e o beta. Então falta alfa e ômega. Então o que eu posso afirmar? Que esse ângulo aqui vale alfa mais ômega. Perfeito? Porque tem que dar 180 graus. E aí, você já começa a reparar que esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo maior. Você começa a perceber que ele tem ângulos iguais, né? Porque olha aqui, ó, se eu pego esse triângulo aqui, ó, vou pegar esse triângulo menor e giro ele dessa forma aqui, ó. Vamos chamar, só antes disso, né? Vamos chamar esse ladinho aqui, ó, de x. Porque se eu descubro o x, eu somo com 5 e eu descubro o tamanho do lado, perfeito? Então vamos chamar esse lado aqui de x. Se eu pego esse triângulo e giro ele,
olha o que vai acontecer. O x vai vir aqui para baixo, perfeito? O 6 sobe aqui para cima. Aqui fica a beta. Em cima fica o alfa. E desse lado aqui fica o alfa mais o ômega. Perfeito? Girei o triângulo. E aí você vai perceber que ele já parece bastante com esse triângulo maior. Mas ainda não está exatamente igual. Por quê? Você teria que ter uma ideia de fazer o quê? De imaginar como se esse triângulo aqui fosse uma folha de papel. Então você vai pegar essa folha de papel e vai girar ela. Você pode fazer assim. Entende? Porque aí esse ângulo vai vir para a esquerda. Porque tá vendo que aqui, ó, o ângulo está na esquerda? Então você pega esse triângulo e gira ele. Então, ó, girando esse triângulo, vai ficar como? Né? Então, girei aqui o triângulo. O x continua embaixo, o 6 vem para cá, o alfa continua em cima. Só vai mudar esses dois ângulos, né? Que o beta vai vir para cá e o alfa mais ômega vai ficar do outro lado. Perfeito? Agora sim eu tenho um triângulo semelhante. Porque olha aqui, esse triângulo grande, eu vou redesenhar ele aqui, do lado desse daqui, para mostrar. Ó. Ele tem o lado 6 aqui embaixo, tem um ângulo beta aqui, tem um ângulo alfa aqui, e ômega aqui. Perfeito? Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes, né? Aí, esse lado aqui é 5 mais x, perfeito? Então, aqui esse lado é 5 mais x. Então, tendo um triângulo semelhante, eu posso pegar a proporção dos lados deles. Seria o quê? Eu pego esse lado e divido por esse, e eu pego esse lado e divido por esse. Essa proporção tem que dar igual. Então, eu vou fazer agora isso. Ó. 6, que é esse lado, dividido por x, vai ser igual a 5 mais x dividido por 6. Perfeito? E aí aqui a gente tem uma equação simples. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar cruzado aqui, né? Por causa do igual. Então, 6 vezes 6 vai dar igual a 36. E esse x vai passar multiplicando aqui. X vezes 5 dá 5x. X vezes x dá x ao quadrado. E aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Vou passar... Vou apagar agora essa explicação aqui e vamos resolver essa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau é 5x mais x ao quadrado menos 36 igual a zero. Né? Só pego esse 36 e jogo para lá para igualar a zero. Então aqui igualei a zero. Vou resolver essa equação. Essa aqui. Aí, né, fórmula de Bhaskara simples. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é nosso b? É 5, né? Então, delta é igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem que é nosso a? É 1. E quem que é nosso c? É menos 36. Então, menos 36. 25 mantém. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 36, vamos fazer aqui. 24, 4 vezes 3, 12, mais 2, 144. Então, mais 144, né? Menos com menos, deu mais. 144 mais 25 dá 169. Qual que é a raiz de delta? É 13, né? 13 vezes 13 dá 169. Agora vamos achar o x. Né? X é igual a menos b, mais ou menos. Só que aqui eu já vou falar, né? A gente vai precisar só do mais. Por que a gente não vai precisar do menos? Porque o menos vai dar um valor negativo nesse caso. E a gente não tem um lado negativo, né? A gente tem um lado positivo. Então eu já vou colocar aqui o mais raiz de delta sobre 2a. Menos b. B vale 5. Então menos 5. Mais raiz de delta. Raiz de delta a gente descobriu aqui que é 13. Então, 13 sobre 2 vezes a. A vale 1. Então, dividido por 2.
13 menos 5 dá 8. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, o nosso x vale 4. Dessa forma, a gente descobrindo que o x valia 4, o lado BC, ó, o lado BC é igual a 5 mais 4. É igual a 9 centímetros, né? A gente achou o x, que é 4. 4 mais 5 dá 9 centímetros. Essa questão aqui, eu acho que a parte mais difícil seria você identificar que esses dois triângulos são simétricos, né? Porque eles não estão exatamente colocados de uma forma que já são semelhantes, né? Até são, né? Mas teria que ter essa jogada de girar o triângulo e virar ele para o outro lado, né? Então acho que essa era a parte mais difícil da questão. Depois era só saber fórmula de Bhaskara, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver feito algum erro, pode comentar aí embaixo, né? Porque ainda não saiu o gabarito, então tem uma chance de eu ter errado essa questão, né? Mas eu creio que não.